Olá a todos, é um prazer iniciar essa apresentação sobre um tema de grande relevância, que é o software livre e a sua aplicação no setor da segurança pública. Nesse trabalho, nós vamos conceituar, né, software livre, também vamos abordar um pouco do histórico dessas tecnologias de código aberto, e como elas podem também oferecer soluções inovadoras, seguras, economicamente viáveis também, para os desafios enfrentados na segurança pública. O objetivo é demonstrar, né, além das conceituações, que a adoção, além disso, que a adoção do software livre é uma alternativa inteligente e estratégica para modernizar e favorecer a segurança pública no Brasil. O grupo é composto por mim, Amanda, os cadetes Ranael, Ribeiro, Poena, Vitória, Ítalo, Correia, dos Santos, né? E, inicialmente, nós vamos começar, né, falando sobre a definição de software livre. E o software livre, segundo o Silveira, ele pode ser definido como um conjunto de informações disponibilizadas de forma digital por meio da linguagem de programação, uma linguagem que é utilizada pelos programadores, que posteriormente é traduzida em linguagem binária, ou seja, uma linguagem entendida apenas pelos computadores. Além disso, a essência de um software livre é o código-fonte, ou seja, um conjunto de linhas de instruções que indicam as funcionalidades do programa operacional. De acordo com o autor, a dominação dos códigos-fonte, em especial dos sistemas operacionais, é determinante para o avanço da tecnologia computacional moderna. O avanço da tecnologia computacional despertou o interesse do mercado capitalista, cuja tendência moderna é justamente acumular e monopolizar os bens intangíveis, tais como as informações. Nos anos 90, em contraponto à ideologia capitalista sobre o uso das informações e conhecimento tecnológico computacional, surge o movimento de software livre. Esse movimento tem sua base ideológica firmada sobre a distribuição equitativa do conhecimento e benefícios provenientes também da era da computação por meio do compartilhamento de conhecimento tecnológico. Os maiores defensores do software livre são os hackers, ou seja, pessoas com profundo conhecimento em informática e que podem utilizar essas informações não apenas com intenções criminosas, mas também tentando usar essas informações para distribuir conhecimento tecnológico. Além dos hackers, nós também temos os cientistas e acadêmicos que também são defensores dessa ideia. Este trabalho tem por objetivo, portanto, explanar brevemente os aspectos gerais que são inerentes ao software livre, por meio de um breve histórico, além de apresentar também a definição, conforme a literatura disponível, e também sua classificação. Será explorado ainda pontos positivos, negativos referente ao tema, bem como a contribuição e aplicação na segurança pública, valendo-se de um estudo de caso aplicado na Polícia Militar de Minas Gerais. Ranael, teu áudio está desligado. Em relação a. Boa tarde. Em relação ao histórico do software livre nos anos 60, né? A gente teve alguns movimentos, e particularmente nos anos 60, a gente não tinha a venda, quando se trabalhava com a venda do software livre, não se falava especificamente em software. O software ele não era uma parte tão importante em relação a isso. Então, ele era compartilhado, né, podendo ser feito algumas modificações. Então, costumava-se vender os computadores, entregavam aos clientes o código-fonte do sistema operacional e dos programas, geralmente eram vendidos em disquetes, etc., que permitia ao usuário realizar alterações nos programas e distribuí-los livremente. Já nos anos 60, a gente já teve uma mudança em relação à participação do hardware e do software, né?
uma coisa se tornou mais importante do que a outra. Ou seja, o software ele se tornou, de certo modo, mais importante que o hardware. E assim as empresas elas começaram a vender os programas sem disponibilizar em si o código-fonte e passaram a impor restrições quanto à redistribuição dos programas. Ou seja, a gente teve aquela que a gente tem muito hoje, né? Teve começou a ser mais sigiloso a distribuição do código-fonte, como programas que a gente tem hoje, como no caso do Windows e do macOS. Já nos anos 80, Richard Stallman iniciou o projeto GNU, né? E esse projeto GNU, ele até que ele não deu muito certo em relação a exploração capitalista sobre os direitos de uso e distribuição dos softwares. Ele não teve êxito, mas ele serviu um pouco mais à frente para como é que se pode dizer, desenvolver um programa que é um programa não, um sistema operacional que ele é muito utilizado hoje, um software livre que é o Linux, tá? E Stallman, que era professor do MIT, ele pede demissão do emprego e ele começa a se empenhar em desenvolver um sistema operacional completo para ser distribuído como um software livre. Pode passar. E aí a gente tem esses dois projetos, né? O GNU e o FSF, que é o Free Software Foundation. E assim a gente tem um surgimento do Linux, que cerca de 1991, Torvalds contou com a ajuda de colaboradores da internet ao disponibilizar o código-fonte do sistema operacional e solicitar a contribuição de outros desenvolvedores, ou seja, muito que a gente tem parecido com softwares livres de hoje. Os próprios, a gente tem uma rede de colaboradores, né? E aí o Linux, ele vai se modificando de acordo com a preferência de cada um, de acordo com a necessidade. Um Linux com um sistema voltado à edição de vídeo, etc. No caso de hacks, né? Os hackers usam muito o sistema Linux porque tem uma facilidade maior. E aí a gente tem essa utilização dos colaboradores, né? Os colaboradores, eles pegam aquele sistema e modificam de acordo com uma função que eles querem. E ao disponibilizar o código-fonte do sistema operacional e ao solicitar a contribuição de outros desenvolvedores. E nessa, o resultado foi muito positivo, pois em 2 anos o sistema já estava operando com uma certa estabilidade, ou seja, aquele sistema que anteriormente ele não saiu do papel no projeto GNU e nem no FSF, né? A gente começa a perceber que a partir desse momento, nos anos 90, o Linux ele entra em disparada, não chegou a ser mais comercializado do que, na verdade, ele nem comercializado, mas difundido do que os sistemas de código fechado, né? Pode passar. Certo, Jax, boa tarde. De modo geral, né, o conceito do software livre ele vai ser basicamente um movimento que visa promover o compartilhamento de conhecimento, né, e criar uma cultura de colaboração da comunidade, né, de desenvolvedores. Que você fala, né, que ele vai ser vai estar associado à liberdade de uso, alteração, distribuição e cópia do código-fonte. Desse modo, é preciso explanar que existem diferentes tipos de liberdade, na qual o autor permite que os usuários usufruam, que são as 4 liberdades do software livre que eu vou falar posteriormente. Certo? Como eu disse, existem aí 4 liberdades para o usuário do software livre. Vão ser caracterizados a liberdade zero, vai ser a liberdade do usuário executar o software como ele bem entender, ou seja, executar o programa para qualquer propósito. O segundo, no caso a liberdade 1, vai ser a liberdade que o usuário que tenha conhecimento de programação tem de fazer modificações e adaptações no código-fonte. Ele vai estudar como o programa funciona, né?
e adaptaram às suas necessidades. A liberdade 2, ela vai falar sobre a redistribuição de cópias do programa, né, com a finalidade de ajudar o maior número de pessoas possível. Ou seja, você vai poder redistribuir essas cópias de modo que você possa beneficiar o próximo. Como falei, para garantir essa colaboração, né, na comunidade, promover o compartilhamento de conhecimento desse software. E a liberdade 3, ela vai ser a liberdade de aperfeiçoar o programa, né, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade vai se beneficiar. Falando um pouco sobre o código-fonte, né, para o usuário usufruir dessas liberdades, ele tem que ter acesso ao código-fonte. É necessário um acesso ao código-fonte. O que é esse código-fonte? Ele vai ser uma das etapas da criação de um programa de computador. É nele que o programador vai escrever, passo a passo, as instruções que o software vai executar. Essas instruções vão estar escritas de forma que os seres humanos não possam compreender. Certo? No caso, que eles podem compreender, no caso, enquanto que o arquivo executável não pode ser compreendido pelas pessoas, ele vai ser escrito em linguagem binária. Os distribuidores não entregam ao usuário apenas o executável, impedindo o usuário de estudar, né, como o programa funciona e modificá-lo. Assim. Em suma, né, em resumo, aí, o software ele não tem a ver com preço. Você vê que nenhuma das 4 liberdades ele fala de preços ou de custos. Ou seja, é um erro comum, né, achar que o software livre é um software gratuito, ou que o software gratuito também é livre. Uma coisa não tem a ver com a outra. As duas coisas podem não ser verdade. A maioria dos softwares livres é distribuída gratuitamente, né? Mas essa é uma consequência da terceira e da quarta liberdade, que foi falado anteriormente. A gratuidade ela não vai estar no conceito da liberdade do software. E há alguns benefícios, né, para os usuários, que é poder utilizar, como eu falei, o software para qualquer finalidade, ter o acesso ao código-fonte, poder modificá-lo, né, sem restrições, de acordo com a necessidade dele, e poder copiá-lo e executá-lo em quantas máquinas desejar, como, por exemplo. E também fora o benefício de poder distribuí-lo, né, para a comunidade e contar com estabilidade, segurança e correções de falhas de forma ágil. Certo, boa tarde. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora nós vamos falar sobre as classificações que nós temos de software. Nós trouxemos uma classificação que é um pouco mais abrangente, que não necessariamente vai falar só do software livre, justamente para a gente ter uma noção, né, dos tipos de software que são utilizados dentro da área de TI. O primeiro que nós trouxemos são os softwares que são de código aberto ou open source. Esse tipo de software, eles têm algumas aplicações que o código-fonte ele é disponibilizado sem nenhuma exigência financeira. Então, quando esses programas, esses softwares, eles são disponibilizados para o público, o seu código-fonte ele também é disponibilizado. Então, a partir disso, não é necessário fazer um pagamento ou pagar uma assinatura para que se tenha acesso ao código-fonte e possa ser feita alguma modificação dentro desse software. Alguns dos exemplos mais comuns que nós temos o Mozilla Firefox, o PostgreSQL, o WordPress e o LibreOffice, que inclusive na gestão pública o LibreOffice é um dos softwares mais utilizados, justamente porque não é necessário se ter um pagamento de assinatura, principalmente referente à sua utilização e ao seu código-fonte. A outra classificação que nós temos é a classificação de software de domínio público, que são softwares que não necessariamente significa que é um software livre. Porém, o seu autor, quem criou esse software, ele abre mão dos direitos autorais, o que facilita para que esses programas eles possam
ser modificados e eles também possam ter outras aplicações para além da sua aplicação inicial. Então, isso vai significar, né, que o autor ele abriu mão dos direitos autorais desse código-fonte e, por isso, o acesso ele se torna facilitado. E aí eu trouxe 2 exemplos, né, que é o GEPNet 2, que é o gestor de escritórios de projetos, e o SQLite, que também são 2 softwares que têm domínio público. Certo. Dando continuidade, temos outra classificação, que é o software com Copilot e o sem Copilot. Os tipos de software com o Copilot, eles são softwares livres, que vão ter alguns pré-requisitos de proibição de execução. Então, a gente vai ter algumas restrições, justamente para que eles não possam ser executados, modificados e distribuídos sem o código-fonte ou com algumas alterações que podem gerar mau uso desse software. E, por isso, eles vão precisar de uma licença pública geral, que é a GNU, que é emitida por órgão específico. E aí, os exemplos mais famosos que nós temos é o Linux e o Apache. E o software sem Copilot, que é justamente, ele não vai precisar dessa licença de distribuição. E aí, o mais comum que nós utilizamos é o X-Window System, que ele é desenvolvido pela empresa X Consortium. E finalizando a parte de classificação, nós temos os softwares chamados de freeware, que exatamente eles têm liberdade de execução, porém não é possível fazer nenhuma modificação no seu código-fonte. E um dos mais comuns que nós costumamos utilizar é o Google Chrome, o Internet Explorer e o VLC Media Player, que era muito utilizado principalmente em computadores que não têm o Windows como sistema operacional principal. Dando continuidade, agora nós vamos ver algumas vantagens, né, do software livre. Quando nós falamos do software de proprietário, o foco principal é o lucro, mas no software livre, o objetivo ele se inverte, né, dito que o benefício ele é voltado para os usuários, por isso cria-se um baixo custo social. Por exemplo, pense no Linux, o sistema operacional mais famoso de código aberto. Ele é construído com a colaboração de milhares de desenvolvedores voluntários no mundo todo. E esse esforço coletivo, ele é revertido para a comunidade. Já outra vantagem é a não dependência de um único fornecedor, que é uma das vantagens mais estratégicas, especialmente para empresas e governos, porque o software livre, ele não está vinculado a uma única entidade. Por exemplo, se uma empresa que desenvolveu uma aplicação proprietária fechar as portas, né, o software ele pode ser descontinuado, o que não vai acontecer no caso do software livre. Por exemplo, o LibreOffice, né, se a entidade mantenedora original ela se extinguir, o código-fonte ele continua disponível na internet, aí outros desenvolvedores eles podem utilizar esse código e dar continuidade no projeto. Outra vantagem de grande relevância é a robustez e a segurança. Muitos pensam, né, que pelo código-fonte ele ser aberto, isso diminui a segurança, mas pelo contrário, ele é aberto para inspeção por uma comunidade vasta e global. Ou seja, como se vários colaboradores que são voluntários, eles pudessem estar acompanhando a todo momento o código-fonte. Ou seja, se eles identificarem uma falha, logo eles podem resolver rapidamente. É difícil por exemplo, se uma empresa só fosse responsável por identificar. Isso atrasaria demais o processo, né? E sendo assim, fica muito mais ágil e transparente do que o software de proprietário. Outra vantagem diz respeito ao suporte eficiente pela comunidade. E muitos pensam que o software livre ele não tem um suporte, né? Mas o suporte dele é diferente, muitas vezes até mais eficiente. Porque no software de proprietários, o suporte técnico ele é feito por uma equipe contratada, o que gera custos altos e um atendimento que pode ser muito burocrático, porque precisa de autorização, liberação, enfim. Já no software livre, você conta com uma rede de colaboradores online, né, que estão sempre prontos. Ou seja, você vai ter direito
ao acesso direto ao conhecimento da comunidade que construiu o software, sem precisar pagar, enfim. Além disso, existe também a possibilidade de adaptação e customização, que a grande maioria dos softwares livres, eles permite que você adapte ao código-fonte para que ele se molde exatamente à sua necessidade. Por exemplo, o sistema Android, ele é um software livre. Empresas como a Samsung, a Xiaomi, elas pegam o código-fonte básico e modificam para adicionar suas próprias interfaces, recursos e aplicativos, né? Criando versões customizadas que atendem à sua real necessidade. Ou seja, em resumo, o software livre, ele é mais que gratuito, que geralmente é o conceito que ele é resumido, mas não é. Ele diz respeito à liberdade, à transparência, à segurança, à longevidade e à colaboração. Ou seja, ele é um modelo que ele coloca a autonomia e o controle de volta nas mãos dos usuários. Bom, falando agora da parte das desvantagens, né, no caso do software livre. O software livre, ele tem as 3 principais desvantagens, que são a instalação e configuração difíceis, a dificuldade de adaptação e a carência de suporte técnico. No caso, a gente vai frisar agora um por um, mostrando que nem tudo é perfeito, né? Apesar de essa comunidade estar sempre disposta a estar melhorando esses softwares, mas por serem sistemas desenvolvidos por usuários avançados com vasto conhecimento em programação e instalação e configuração de softwares livres, tende a ser difícil, pois geralmente é feita por meio de linhas de comandos que possuem sintaxe específica e muitas vezes várias funções aquelas funções que realmente pessoas que têm um certo grau de dominância daquele assunto, só elas conseguem decifrar essas linguagens, no caso, para instalar e configurar esses softwares. Já para adaptação, a gente percebe que o cidadão que ele não tem a dominância assim do básico do caso do que diz respeito a conhecimento de software, de computação, ele vai ter aquela dificuldade, porque apesar de esses softwares livres dos avanços desses softwares livres não são tão difundidos quanto os softwares proprietários, quanto com manuais de instrução, além de a maioria dos usuários já estarem habituados com a interface de utilização, no caso dos softwares livres. E a interface é bem diferente, e em alguns casos, o uso do sistema também, que exige um certo tempo de prática para adaptação. Ou seja, aquele indivíduo que tem a certa dificuldade de mexer no computador, que não convive diretamente com isso, ele vai ter a dificuldade. Por exemplo, aquele praça mais antigo, que está lá no batalhão, ele não vai saber mexer nisso. Além disso, a gente vai falar da carência de suporte técnico, pois os softwares livres não estão vinculados a uma entidade ou a uma pessoa, mas sim a uma comunidade. E não existe um canal específico para que esse suporte técnico seja facilmente acessível para as pessoas poderem tirar dúvidas. Além disso, muitos recursos são desenvolvidos conforme a necessidade dos usuários, podendo não estar disponíveis em determinado momento do uso e configurados posteriormente para comunidades conforme a demanda. Boa tarde, senhores. Vou dar continuidade no trabalho falando em estudo de caso. Como exemplo, eu vou dar o uso do Linux pela PMMG. A Polícia Militar de Minas Gerais queria modernizar seu sistema de informação, né? Tendo em vista que ela queria um sistema mais barato, que fosse mais seguro e também que desse para eles organizar de acordo como eles quisessem, né? Tendo em vista que eles identificaram alguns problemas, como custo elevado,
custos elevados com licença de sistemas operacionais, dependência de fornecedores, risco de segurança, necessidade de padronizar, como já havia falado. Então, eles quiseram inovar e trouxeram o Linux, né, para padronizar seu sistema. Mas por que eles justificaram a escolha do Linux? Primeiro, redução de custos, né? Só passar o slide. A partir do momento que a gente passar o slide, a gente vai ver que o sistema operacional que eles utilizavam era muito custoso, comparado com o Linux, que é livre, né, e é gratuito. Então, era 1000 vezes mais fácil eles poderem colocar o Linux, né, que seria mais barato. Tendo em vista que com essa redução de custos, eles poderiam até investir no hardware, em vez de estar investindo somente no software. A segurança. Tendo em vista que o Linux tem atualizações constantes, então ele acaba sendo um sistema mais seguro também, comparado com outros sistemas operacionais. Menor incidência de vírus, malwares comuns nos sistemas operacionais proprietários. Então, tipo, por exemplo, o Windows. Tem alguns sistemas de vírus, de malwares, que já são específicos para esse sistema. E era muito comum ter esses problemas, né, com esses vírus e malware. Mas no Linux não, já era totalmente diferente. Linux é reconhecido por sua baixa taxa de falhas. Então, como eu já havia dito anteriormente, por ser um sistema aberto, livre, o Linux tinha uma baixa de falhas bem melhor que o Windows, no caso, né, que o sistema operacional que eles já utilizavam, como o Office 365. Então, eles resolveram usar por causa desse motivo, né? Possibilita melhor desempenho em máquinas mais antigas. Tem alguns sistemas operacionais mais recentes que todas as máquinas não comportam ele, não conseguem rodar ele, mas já o Linux não. O Linux conseguia rodar perfeitamente em qualquer máquina operacional, qualquer hardware. A customização. A PMG adaptou as suas necessidades operacionais. Então, isso daí eu lembro até da aula de TASP, né? Quando a gente falava de sistemas operacionais e principalmente na polícia, né? Que tudo tem que ser padronizado, até para ser mais fácil para todos verem, para todos acessarem. Então, se você tiver um sistema padronizado, que se você não tiver um sistema padronizado, se torna todo o trabalho da polícia bem mais difícil, né? A implementação deles foi de forma gradual. Primeiro teve a fase de testes, instalação, piloto em setores administrativos. Então, foram botando primeiro nos setores administrativos, para depois repassarem para todos. Teve o treinamento da corporação e depois teve a sua expansão. Instalação de sistema em computadores de setores administrativos, laboratórios de informática e equipamentos dedicados. Então, contudo, a implementação do Linux na Polícia de Minas Gerais foi de forma muito proveitosa, porque economizou recursos financeiros que eles puderam investir em outras áreas, e, além disso, deu mais segurança e pôde apresentar inúmeras opções para a polícia, para o sistema se adaptar à corporação ali. Como o Linux tem esse sistema aberto, eles puderam incorporar e adaptar de acordo com os ficava melhores para eles, o sistema operacional. E com isso eu encerro o estudo de caso. Dando continuidade ao trabalho, eu irei falar sobre planejamento econômico. O artigo escrito por Ricardo Moraes Leme de Oliveira defende que os softwares livres podem ser uma alternativa viável para possibilitar à administração pública a acompanhar o processo de avanço tecnológico, seguindo um modelo econômico sustentável e eficiente. Para o autor, os recursos financeiros e investimentos de um país devem atender a uma finalidade social previamente estabelecida como meta de planejamento econômico. Desse modo, os destinatários dos recursos financeiros e incentivos públicos devem ser aqueles que possibilitem desenvolvimento nacional justo e equilibrado em observância aos fundamentos da ordem econômica. Diante disso, os investimentos públicos devem ser voltados a atender às camadas mais necessitadas da sociedade, permitindo o desenvolvimento econômico equitativo da sociedade, mesmo de forma potencial ou ligeira. Ou seja, senhores,
o que a gente pode tirar do que é descrito no artigo é que softwares livres possibilitam uma distribuição e um alcance mais equilibrado aos avanços tecnológicos. E uma vez que o poder público utiliza e pode utilizar esse tipo de software, ele tem uma economia e esses valores são utilizados em outros setores da sociedade, o que fomenta o desenvolvimento equilibrado na sociedade, né? Não só no que tange à tecnologia, mas também em todos os outros aspectos. Considerações finais. Ficou claro que o software livre é dotado de versatilidade e adaptabilidade, pois podem ser alterados conforme a necessidade do usuário, podendo ser adicionados módulos complementares ao sistema ou tendo sua interface modificada conforme a identidade visual do usuário. No que tange ao uso de softwares livres pela administração pública como um todo, foi possível constatar que o uso apresenta vantagens sob a perspectiva econômica, pois possibilita ao Estado uma economia com o uso de licenças, bem como na aquisição de equipamentos. Ou seja, senhores, o software livre é uma ferramenta de equidade social, no que tange ao alcance e ao acesso das tecnologias. Uma vez que a administração pública utilize recursos, possam utilizar esses recursos em outras situações, não podendo usar os softwares livres, ele pode aplicar o erário público em desenvolvimento e acesso equitativo à tecnologia, né? De forma mais eficiente. Dessa forma, encerramos a apresentação do nosso trabalho e agradecemos a atenção de todos.